A Câmara dos Deputados aprovou os textos de 5 acordos internacionais assinados pelo Brasil com 3 países e organismos internacionais em diversas áreas, como assistência jurídica, combate a desastres naturais e até medicina em situação de guerra. Um dos acordos, assinado com a Argentina, permite que equipes dos 2 países atuem em regiões de fronteira em casos de calamidade pública causada por eventos climáticos. Esse acordo, assinado em Brasília em 2017, trata da prestação de serviços de assistência de emergência e cooperação em defesa civil. Ele define como e em que condições equipes dos 2 países poderão atuar em situações de desastre, com previsão inclusive de cruzar as fronteiras em caso de necessidade para ajudar as populações atingidas. O texto de cooperação em defesa civil define as localidades onde isso poderá ser feito. Por falar em Argentina, o plenário também aprovou o texto do Conselho do Mercosul que cria o orçamento do bloco econômico. Esse orçamento unifica os orçamentos de 3 órgãos da estrutura atual, entre eles a Secretaria do Bloco, e exclui outros, como o Parlamento do Mercosul. De acordo com o relator da proposta na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, a medida racionaliza o uso dos recursos provenientes de contribuições dos países membros e aumenta a eficiência e transparência do Mercosul. A unificação trará ganhos de eficiência e transparência, permitindo a consolidação de excedentes de créditos orçamentários dos diversos órgãos do bloco, a diminuição de redundâncias na gestão de recursos, a adoção de uma auditoria externa mais abrangente e a melhor visualização das prioridades orçamentárias e, consequentemente, otimização no planejamento dos órgãos. Deputados e deputadas aprovaram ainda o texto do Estatuto do Comitê Internacional de Medicina Militar, uma organização intergovernamental fundada em 1921, depois da Primeira Guerra Mundial, por 2 médicos militares. O objetivo da entidade é promover a colaboração entre os serviços de saúde das Forças Armadas dos países membros, como maneira de evitar as más condições de tratamento médico dispensado aos soldados naquele conflito. O texto também trata das contribuições financeiras dos membros, entre os quais o Brasil. O plenário aprovou ainda os textos de 2 acordos internacionais na área jurídica. Um deles é um acordo de auxílio jurídico mútuo em matéria penal com o Cazaquistão. O outro trata da assistência jurídica em matéria civil com a Ucrânia. Todos os textos foram enviados para o Senado. Acordos internacionais só passam a valer e são incorporados à legislação brasileira depois de aprovados pelas 2 casas do Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.